A Ucrânia não é o único país enfrentando a Rússia. A Moldávia também está entrando em campo. Ansioso para recuperar sua plena soberania e independência, o governo da Moldávia está tomando medidas importantes para tirar a região da Transnistria, que há muito tempo é vista como um estado fantoche do regime de Putin, das mãos do Kremlin, e devolvê-la ao controle moldavo. Para entender o que está acontecendo e como a situação pode evoluir a partir daqui, é importante primeiro dar um passo atrás e olhar para o quadro geral, explorando como e por que a Transnistria se separou do restante da Moldávia em primeiro lugar. A Transnistria, também conhecida como República Moldava Pridnestroviana, PMR, é uma faixa estreita de terra que fica entre o rio Dniestre e a fronteira da Moldávia com a Ucrânia. Ela cobre 1.600 milhas quadradas, ou 4.163 quilômetros quadrados de terra, e abriga cerca de 367 mil pessoas. A maioria dos países reconhece essa região como parte da Moldávia. Mas isso não conta toda a história, porque a Transnistria não funciona de forma alguma como uma região comum da Moldávia. Ela tem sua própria moeda, capital e até mesmo seu próprio hino nacional. Também possui seu próprio governo, parlamento, força policial, sistema postal e exército. Tudo começou décadas atrás, quando a União Soviética entrou em colapso no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Na época, a Moldávia, que era uma república soviética, estava passando por uma onda de políticas nacionalistas, o que levou a um forte movimento voltado para a promoção da língua romena e o fortalecimento dos laços com a vizinha Romênia. Muitos dos moldavos de língua russa e ucraniana, que viviam a leste do rio Dniestre, no entanto, temiam que isso pudesse ir longe demais. Isso poderia levar à unificação entre Romênia e Moldávia, fazendo com que essas pessoas se sentissem marginalizadas e isoladas em sua terra natal. As tensões começaram a aumentar, e autoridades alinhadas à União Soviética intervieram para anunciar a formação da PMR em 1990, pouco antes de a Moldávia sair formalmente da URSS. Uma breve guerra, a Guerra da Transnistria, eclodiu logo depois disso, colocando forças pró-PMR como a Guarda da República da Transnistria, milícias e unidades neocossacas contra forças pró-Moldávia, incluindo o Exército e a Polícia da Moldávia. A Rússia interveio, apoiou os separatistas e enviou seu 14º Exército para reforçá-los. A participação deles impediu efetivamente que as forças da Moldávia recuperassem o controle da região. E a Rússia também desempenhou um papel fundamental na negociação do cessar-fogo em 1992. Esse cessar-fogo foi mantido, mas o status da Transnistria permanece indefinido desde então. Nos anos seguintes, a região operou fora da autoridade da Moldávia, funcionando como um pequeno estado independente, apesar de ser fortemente dependente da Rússia e não ser formalmente reconhecida pela comunidade internacional. Do ponto de vista do Kremlin, a Transnistria é um ativo valioso e a Rússia está ansiosa para mantê-la sob seu controle. Moscou mantém uma força considerável de até 1.500 soldados de manutenção da paz em Transnistria a qualquer momento, além de possuir sua própria base militar na região, bem como um grande depósito de munições. Enquanto isso, a Moldávia segue pedindo a retirada dos soldados russos, mas várias rodadas de negociações não tiveram resultados concretos. E não se trata apenas de uma questão de tropas. A Rússia também oferece apoio político e financeiro a esse território separatista, que ela utiliza como uma espécie de base estratégica para exercer pressão política, militar e econômica sobre a própria Moldávia, impedindo a integração do país em alianças importantes como a OTAN e a União Europeia. Em outras palavras, Moscou utiliza sua presença na Transnistria como uma forma de controlar indiretamente o destino da Moldávia. Durante anos também existiu um temor generalizado na Moldávia e além de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pudesse tentar orquestrar uma invasão ao estilo da Ucrânia no país, usando a Transnistria como trampolim para esse tipo de ataque. Putin pode até tentar repetir a mesma estratégia que usou na Ucrânia. Lá, nos primeiros dias da invasão, ele afirmou que uma operação militar especial era necessária para desnazificar a nação e salvar os russos étnicos nas regiões orientais da Ucrânia, como Donetsk e Luhansk, da perseguição e até mesmo de um possível genocídio. Ele poderia inventar uma história semelhante em relação à Moldávia, alegando que o governo pró-europeu do país representa algum tipo de ameaça existencial para o povo da PMR. Argumentar que a única opção é enviar tropas russas e criar uma zona de segurança na fronteira da Transnistria. De fato, autoridades moldavas vêm dando o alerta sobre esse cenário há bastante tempo. Em abril de 2025, por exemplo,
O ex-chefe da inteligência moldava, Yuri Brishag, chamou a presença militar da Rússia na região de uma ameaça muito real tanto para a segurança da Moldávia quanto para a estabilidade europeia. Acrescentou que a máquina de guerra do Kremlin poderia atravessar a Ucrânia e chegar à capital da Moldávia. Se Deus me livre, os russos conseguirem romper e passar por Odessa, eles podem entrar na Transnistria e, a partir de lá, chegar a Chisinau em poucos dias. Esta é apenas uma das muitas razões pelas quais as autoridades moldavas estão tão ansiosas para expulsar a Rússia da região de uma vez por todas. E talvez o momento deles finalmente tenha chegado. Veja o porquê. Antes da guerra com a Ucrânia, quase não havia esperança de reunificação entre Moldávia e Transnistria. A região contava com forte apoio da Rússia, recebendo principalmente gás natural gratuito por mais de 30 anos. Esse gás abastecia empresas da Transnistria, aquecia casas e sustentava a economia local. Ele também fornecia energia para grande parte da Moldávia, pois a maior usina do país, Kurchurgan, fica dentro do território da PMR. No início de 2025, porém, tudo mudou. Um acordo de 5 anos entre a Gazprom da Rússia e a Naftogaz da Ucrânia expirou, mergulhando a PMR em uma crise energética sem precedentes. De repente, a população ficou sem aquecimento e água quente. As tarifas de energia dispararam e alguns assentamentos e vilarejos menores ficaram totalmente sem a energia essencial para sobreviver. Toda a Moldávia foi afetada por isso, mas foram as pessoas da Transnistria que sentiram o maior impacto, enfrentando apagões constantes e casas geladas regularmente. Moscou buscou solução enquanto o Parlamento Europeu ofereceu um pacote de apoio de 1 bilhão e 900 milhões de dólares para ajudar a Moldávia na crise. A Transnistria, no entanto, continuou sofrendo. Ao longo de 2025, sua economia encolheu impressionantes 18%. A produção industrial caiu 30%, enquanto a inflação subiu para impressionantes 15%. O PIB per capita da região no ano ficou em apenas 4.150 euros, bem abaixo da média de 7.250 euros do restante da Moldávia. Como resultado do bloqueio da Ucrânia ao fluxo constante de gás e outros suprimentos da Rússia através de seu território para a Transnistria, a PMR foi forçada a olhar para o oeste, buscando apoio e estabilidade na União Europeia durante seu atual estado de emergência econômica. E sua crise energética piorou ainda mais no início de 2026, quando a guerra no Irã estourou, forçando as autoridades de Tiraspol a tomar medidas drásticas. No início de março, o governo da Transnistria cortou o gás das empresas, mantendo aquecimento e água quente só para residências. E a usina termoelétrica de Kurchurgan foi forçada a operar apenas com carvão, já que não recebe mais o gás necessário para funcionar nos níveis anteriores, a 2025. Em resumo, toda a região está provavelmente na posição mais fraca em que já esteve, e com a Rússia tendo que lidar com suas próprias crises, como o fato de já ter sofrido mais de 1,25 milhão de baixas e sua própria economia estar à beira de um colapso total. A PMR não pode contar com Moscou aparecendo magicamente para salvá-la tão cedo. As autoridades moldavas evidentemente entendem tudo isso. De fato, como diz o vice-primeiro-ministro do país, Valério Kievai, esta é uma situação completamente diferente do que tínhamos no início da guerra em grande escala na Ucrânia em 2022. E ainda mais em relação aos anos anteriores. A evolução da situação na região da Transnistria do ponto de vista econômico e social hoje depende completamente de Chisinau, incluindo o fato de que a região da Transnistria praticamente se tornou uma ilha entre a Ucrânia e a República da Moldávia. Agora, percebendo uma oportunidade potencialmente inédita e inestimável que não querem perder, o governo moldavo começou a fechar o cerco à região e até organizou uma reunião histórica e potencialmente transformadora com representantes da Transnistria, que aconteceu em 26 de fevereiro. Antes de analisarmos como essa reunião ocorreu e o que pode significar para o futuro da Moldávia, é por isso que fazemos o Show Militar, para explicar como o poder realmente se move. Se você é novo, inscreva-se para não perder as novidades. A reunião de fevereiro, que foi a primeira entre representantes dos dois lados em quase um ano, aconteceu na capital da Transnistria, Tiraspol, e o vice-primeiro-ministro não perdeu tempo em deixar clara sua posição, abrindo a reunião com uma observação simples e significativa para lembrar à PMR e ao mundo a quem a cidade pertence de direito. Olá a todos! Estamos felizes por estar em Tiraspol, República da Moldávia. Jornalistas moldavos também estavam presentes no evento, apesar de normalmente não terem permissão para entrar na região.
Durante a reunião, Kiev pediu respeito aos direitos humanos na região, livre acesso para jornalistas e uma mudança para o ensino em língua romena em vez de russa nas escolas locais. Ao anunciar os objetivos de longo prazo do seu governo, Kiev declarou: "Nosso objetivo claro é a reintegração da região da margem esquerda do Dniestre ao espaço legal, econômico, financeiro, social e alimentar da Moldávia." Ele destacou que milhares já cruzam diariamente o rio Dniestre para trabalhar em outras regiões da Moldávia, além de viajarem pelo país em busca de educação e atendimento médico. Em essência, ele estava dizendo que o processo de reintegração já está em andamento e que não seria necessariamente preciso muito para que a PMR retornasse completamente ao seio da Moldávia. Seu homólogo da Transnistria, Vitaly Ignatiev, chefe do Ministério das Relações Exteriores da PMR, que também é procurado na Ucrânia devido às suas ligações com Moscou, considerou que as conversas entre os dois lados eram um bom sinal do que está por vir. Ele também pediu foco nas necessidades do povo, evitando o que chamou de politização. Com os líderes separatistas da PMR sendo efetivamente encurralados e ficando rapidamente sem opções, analistas como Andrei Kuroraru acreditam que agora é o momento para a Moldávia agir e reintegrar a região separatista. Essas demandas não serão atendidas de imediato, mas Chisinau lidera o processo. Até agora, Chisinau reagiu enquanto Tiraspol definia a agenda, focando em questões técnicas e econômicas, não políticas. Agora, está claro que os líderes de Chisinau sabem o que desejam para a Transnistria. Outro analista, John Tabata, concorda, observando que a Moldávia finalmente tem a vantagem nas negociações com a região. A Transnistria depende totalmente de Chisinau, e as autoridades devem aproveitar ao máximo suas vantagens. O principal objetivo de Chisinau é evitar uma crise humanitária, não piorar a situação e manter o processo de reintegração pacífico. Até agora, tudo indica que a Moldávia quer aproveitar essa chance única de reintegração e fará de tudo para consegui-lo. De fato, poucos dias antes de Kiev visitar Tiraspol, a presidente da Moldávia, Maia Sandu, assinou um decreto retirando a cidadania de 9 membros da administração separatista. Foi o sinal mais claro até agora de que Chisinau está pronta para reprimir o regime separatista. A presidência explicou que 2 alvos lutaram com separatistas na Guerra do Dniestre em 1992 e acrescentou que os 9 participaram de atos graves contra os interesses da Moldávia. Stanislav Sekerior, um conselheiro de segurança nacional da Moldávia, esclareceu ainda mais a situação, explicando: "Esses atos foram cometidos no interesse de um Estado estrangeiro, que viola a neutralidade do nosso país e está travando uma guerra de agressão contra o Estado vizinho, a Ucrânia." A retirada da cidadania é uma medida prevista em lei, aplicada em casos em que os interesses fundamentais da Moldávia são afetados. A PMR não respondeu muito bem, com Ignatiev chamando o cancelamento da cidadania de um ato destrutivo. "Estamos vendo pressão sobre transnistrianos, sobre indivíduos específicos e sobre a Transnistria como um todo. Consideramos tais ações destrutivas. Mas as autoridades moldavas não estão mais dispostas a se curvar e obedecer à agenda da PMR. Eles estão prontos para retomar o que é deles, expulsar os russos e reunificar sua terra finalmente. É um objetivo nobre, mas que não será necessariamente fácil de alcançar. Mesmo com a Rússia e a Transnistria em um momento relativamente fraco, ainda há vários desafios para Chisinau superar. O primeiro está relacionado ao custo. A Moldávia é um dos estados mais pobres de toda a Europa. Se quiser reintegrar a Transnistria, de alguma forma terá que arcar com o custo desse processo. Por exemplo, considerando que a Transnistria abriga cerca de 367 mil pessoas, a maioria desses indivíduos terá que ser incluída no sistema de previdência da Moldávia. O regime também possui sua própria força de segurança, composta por cerca de 15 mil pessoas. Eles também precisarão ser requalificados e integrados às próprias instituições de defesa e segurança da Moldávia. Um processo que não é apenas caro, mas também arriscado. No geral, especialistas estimam que a reintegração total pode custar de 500 milhões de euros até 1 bilhão de euros por ano nos primeiros 3 anos. Felizmente, já existem planos para arrecadar os fundos necessários. O vice-primeiro-ministro anunciou a criação de um fundo de convergência para ajudar a cobrir os custos da reunificação com a Transnistria. O governo vai usar impostos e isenções alfandegárias para aumentar esse fundo com o tempo. Um grupo de deputados do Partido de Ação e Solidariedade, que está no poder na Moldávia, também apresentou um projeto de lei para garantir que todas as empresas do país sejam tratadas de forma igual e justa durante o processo de reintegração.
Além disso, as autoridades moldavas também buscaram melhorar o padrão de vida na margem oposta do rio Dniestr, em relação à Transnistria, mostrando essencialmente ao povo da PMR como suas vidas poderiam ser muito melhores se eles se reintegrassem. À medida que a região fica mais pobre e afunda cada vez mais em sua crise energética, seu povo começa a perceber que a grama do outro lado pode realmente ser mais verde. Dezenas de milhares deles já atravessam o rio todos os dias para trabalhar em empresas moldavas, e esse número aumentou recentemente, como confirma Kururaru. Mais pessoas da Transnistria trabalham em Chisinau. Além disso, salários e preços mudaram na Transnistria, reduzindo a qualidade de vida. E a disparidade no padrão de vida entre a Transnistria e o restante da Moldávia só vai aumentar no futuro se a região recusar a reintegração. A Moldávia anunciou planos para dobrar o salário mínimo até 2030, por exemplo. Esse benefício só será aplicado à Transnistria se ela concordar em se tornar parte da Moldávia. Mas com a Moldávia prestes a se tornar mais forte e próspera nos próximos anos, especialmente à medida que se afasta da Rússia e fortalece suas conexões com a Europa e o restante do mundo ocidental, a decisão parece cada vez mais óbvia e fácil para o povo da Transnistria. Existe apenas um último obstáculo no caminho de um processo de reintegração pacífica: a Rússia. Embora o povo da Transnistria e seus líderes separatistas possam eventualmente aceitar se reunir à Moldávia, é improvável que o Kremlin aceite isso facilmente. É evidente que Moscou quer manter sua influência e controle sobre a região, como demonstrado pela presença constante e permanente de tropas russas na Transnistria desde a Guerra Separatista de 1992. A Rússia também possui um enorme depósito de munições próximo à vila transnistriana de Kolbasna. É um dos maiores estoques de munição da Europa Oriental, localizado a pouco mais de 1,5 km da fronteira com a Ucrânia. Especialistas estimam cerca de 20 mil toneladas de suprimentos soviéticos antigos e possivelmente algumas peças maiores de equipamento militar no local. Embora grande parte das munições lá dentro tenha décadas de idade, com algumas até mesmo datando da Segunda Guerra Mundial, a Rússia ainda não gostaria de simplesmente abrir mão desses suprimentos. Analistas concordam, e Tabata diz ser muito improvável que a Rússia retire suas tropas voluntariamente. O problema, porém, é que mesmo havendo apenas uma quantidade relativamente pequena de tropas russas na região, variando de 1.500 a 3.000, segundo várias fontes, a Moldávia não gostaria de expulsá-las à força. Ela não possui um grande exército, contando com apenas 5.000 militares na ativa e mais 58.000 na reserva. A Moldávia não tem tanques nem outros recursos operacionais relevantes. Ela está longe de ser forte o bastante para enfrentar até mesmo uma pequena força russa, da mesma forma que a Ucrânia conseguiu. Além disso, Chisinau não gostaria de dar a Putin qualquer desculpa para enviar mais forças armadas dele para o solo moldavo. Terá que apostar na diplomacia e na ajuda de aliados europeus, como a vizinha Romênia, para aumentar gradualmente a pressão sobre o Kremlin. Se conseguir continuar mobilizando apoio entre o povo da Transnistria para uma reintegração completa, já estará um passo mais perto de conquistar a verdadeira independência e se libertar do controle do Kremlin de uma vez por todas. Nos últimos anos, ficou claro que a Rússia vem planejando algo grande, algo além de sua luta com a Ucrânia. Ela está de olho no resto da Europa. Há rumores de que a Rússia passou a maior parte de 2023 e 2024 reativando uma base militar da era soviética, a apenas 160 quilômetros da fronteira com a Finlândia. É um único distrito de guarnição em Petrozavodsk, na Carélia. Lá, a Rússia está reunindo o que chama de 44º Corpo de Exército. Essa é uma formação que, no papel, poderia eventualmente abrigar até 15.000 soldados, em comparação com cerca de 3.000 atualmente na região. A emissora finlandesa Yle, usando imagens de satélite e análise militar finlandesa, confirmou que uma área de treinamento russa, inativa desde o início dos anos 2000, foi transformada de florestas tomadas pelo mato em um canteiro de obras ativo. Novas instalações estão sendo construídas, veículos estão sendo estacionados ao ar livre e a infraestrutura de uma base de mobilização de longo prazo começa a tomar forma. Mas quando você observa mais de perto as imagens de satélite, analisa a ordem de batalha e rastreia onde essas unidades foram realmente implantadas, esse renascimento conta uma história diferente. Na verdade, a Rússia está tentando criar mais um artifício de demonstração de força para ser usado como uma tática de intimidação voltada para a OTAN. Algumas fontes sugerem que uma guerra entre as duas forças pode ser inevitável.
Mas é uma jogada que eles também acreditam já ter saído pela culatra, criando mais uma humilhação para o presidente russo Vladimir Putin. Então, hora de uma análise mais profunda. A movimentação em torno de Petrozavodsk é apenas parte do aumento de forças. Na verdade, a reconstrução completa se estende por outros 3 locais: Kamenka, no istmo da Carélia, Severomorsk Dug e Olynia. Kamenka é de longe o mais problemático para as relações internacionais, estando a apenas 64 quilômetros da fronteira com a Finlândia, com imagens de satélite sugerindo 130 tendas que poderiam abrigar até 2.000 soldados se estivessem totalmente ocupadas. Alguns relatos também sugeriram que a Rússia está expandindo uma brigada de fuzileiros motorizados na base em Kamenka, onde está estacionada a 138ª Brigada de Fuzileiros Motorizados da Guarda. O veículo independente Medusa também informou que outra unidade na região, a 25ª Brigada de Fuzileiros Motorizados perto de Luga, pode ser expandida para quase 10.000 soldados, potencialmente aumentando a prontidão militar geral da área. Severomorsk 2 é um aeródromo anteriormente inativo que foi reativado com helicópteros russos, seja da série Mi-8 ou Mi-17, e a base de Olynia está abrigando bombardeiros estratégicos. Se essa última base soa familiar, é porque a Ucrânia já a atacou anteriormente em julho de 2025, durante a famosa Operação Teia de Aranha. Após drones atingirem uma dúzia de bombardeiros Tupolev na base, a Rússia passou a usar mais localidades ao norte para armazenar aeronaves, transferiu mais bombardeiros e reforçou a base contra novos ataques de drones. Tudo isso faz parte, presumivelmente, do esforço mais amplo, divulgado no início de 2025, para modernizar a infraestrutura militar da Rússia na região. O governador regional de Murmansk, Andrei Chibis, anunciou no início de 2024 que toda a modernização militar custará à Rússia cerca de 42 bilhões de rublos, aproximadamente 460 milhões de dólares na época. Isso é uma tarefa enorme e um grande impacto orçamentário para um país que já está em uma guerra ativa, e mesmo assim, de alguma forma está planejando outra. Então a questão não é se a Rússia está construindo, isso está claro. A questão é o que essa construção realmente significa e o que a Finlândia vai fazer a respeito. Mas por que esse pedaço específico de território é tão importante para ambos os países? Petrozavodsk é a capital da República da Carélia, na margem oeste do lago Anirga. A apenas 100 milhas da fronteira, está perto o suficiente da Finlândia para ter importância estratégica. No entanto, ao mesmo tempo, está longe o bastante da Ucrânia para que Moscou finja estar construindo para o futuro, e não apenas reforçando o presente. A importância geopolítica da Carélia entre Rússia e Finlândia torna isso ainda mais suspeito. A região é a única rota terrestre confiável entre os dois países. Foi palco da longa guerra russo-finlandesa na Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética invadiu a Finlândia sob o pretexto de preocupações com a segurança de São Petersburgo. Mas de forma ainda mais ampla, a própria região russa é uma via estratégica vital, figurativamente, entre os arsenais de armas nucleares localizados na península de Kola, mais ao norte. Se a Rússia quiser usar o Círculo Polar Ártico como dissuasão para proteger suas armas nucleares e mantê-las próximas às fronteiras europeias, a Carélia é sua única defesa em caso de invasão terrestre. De acordo com algumas análises, os planos para criar e posicionar o 44º Corpo de Exército na Carélia começaram a circular no final de 2022. Os planos foram formalmente estabelecidos em 2024, sob o Distrito Militar de Leningrado, e vinculados administrativamente à República da Carélia. Sua ordem de batalha inclui uma 72ª Divisão de Fuzileiros Motorizados, com vários regimentos de fuzileiros motorizados e uma brigada separada de fuzileiros motorizados. O Instituto de Inteligência e Segurança de Bloomsbury, ou BISI, um think tank do Reino Unido, estimou que até 80.000 soldados poderiam eventualmente ser estacionados na fronteira com a Finlândia. Esse número, no entanto, quase certamente só seria alcançável depois do fim da guerra na Ucrânia, quando a Rússia concluir suas supostas reformas militares. Mas a base real de uma presença militar está lá, de qualquer forma. Imagens de satélite da região também confirmaram uma presença aérea significativa, além das bases aéreas anteriores. A ULA identificou aproximadamente 80 Su-35 e Su-27, pertencentes ao 159º Regimento de Aviação de Caça na base aérea de Petrozavodsk-Bezovets, uma unidade que está estacionada lá permanentemente há décadas, mas que recentemente voltou a chamar atenção devido ao aumento da atividade militar na região.
As imagens também mostraram vários helicópteros de ataque Mi-24 Hind no aeródromo, uma plataforma da era soviética mais antiga, em vez de um sistema novo. A ULA informa cerca de 10 estações de radar na guarnição, seguindo o padrão russo de reforçar a vigilância aérea na nova fronteira leste e norte da OTAN. Isso também se insere no contexto mais amplo citado antes, de Karélia ser um posto avançado essencial para barrar o acesso europeu à Península de Kola. Agora, um segundo projeto está em andamento na região de Murmansk, onde a Rússia instalou uma nova brigada de artilharia em junho de 2025 para apoiar as formações ao longo do eixo de Kola, novamente a menos de 100 milhas da Finlândia. Juntos, os dois projetos delineiam uma postura russa de longo prazo, onde o objetivo é dissuadir a presença da OTAN na área sob o pretexto de defesa nuclear. Como você deve saber, a Rússia mudou sua política de defesa nuclear tantas vezes que é difícil saber quais eventos ou ataques consideram ameaça suficiente para justificar resposta nuclear em larga escala. Nesse ritmo, é seguro dizer que os ativos nucleares da Rússia são uma das principais razões do recuo do Ocidente ao discutir confronto com o país. Se o Kremlin sentir que seu arsenal nuclear em Kola está razoavelmente ameaçado, pode lançar um ataque preventivo que pode ter consequências imprevisíveis para o mundo como um todo. Então, essa é a parte defensiva dos reforços na Karélia. Mas e quanto às partes ofensivas? O grande problema é realmente guarnecer as estações nos complexos recém-reconstruídos. As unidades associadas ao 44º Corpo de Exército não estão na Karélia esperando para serem enviadas. Elas já foram enviadas para a Ucrânia. Em maio de 2024, membros dessa unidade estavam envolvidos na ofensiva russa no norte da Ucrânia. Depois, relatos colocaram o mesmo corpo próximo ao eixo de Kursk. E no final de 2024, unidades ligadas ao 44º Corpo de Exército foram confirmadas como envolvidas nos combates ao redor de Volchansk, durante a operação russa mais ampla no norte. Então, é seguro dizer isso, em vez das defesas da Karélia propostas, que no papel seriam usadas para dissuasão estratégica, a Rússia criou um batalhão semi-formado que, na prática, foi imediatamente lançado no mesmo conflito desgastante e de atrito que já custou à Rússia mais de 1 milhão de baixas, segundo as estimativas mais confiáveis. A Rússia está construindo em Petrozavodsk algo além de simples quartéis generais prontos para combate com soldados descansados. É uma estrutura para uma força que ainda não existe totalmente. Apesar das fundações existirem, o dinheiro está indo para um projeto que pode nunca ser realizado, pois os soldados que o ocupariam podem sumir nos próximos meses sem reposição. A Rússia mantém milhares de veículos blindados, caminhões e sistemas de artilharia soviéticos armazenados na região. Isso parece impressionante, mas lembre-se do que armazenamento significa na Rússia. Parte pode ser recuperada, mas a maioria já foi canibalizada para peças. Lembre-se, a Rússia está consumindo equipamentos e peças equivalentes a centenas de tanques na Ucrânia a cada mês, mas tem capacidades limitadas para fabricar novos T-90 e modernizar tanques mais antigos. A matemática do posicionamento de longo prazo não fecha. Se quiser acompanhar a capacidade militar da Rússia e sua resistência na guerra da Ucrânia, inscreva-se no The Military Show. Nós abordamos o ritmo da guerra e como a Rússia está sendo lentamente esgotada de recursos essenciais, como mão de obra, tanques, forças aéreas ou apenas inteligência e estratégia. Na Karélia, há outro problema com o plano russo de guarnição: reunir tropas suficientes para ocupar a instalação. Construir instalações e infraestrutura é sem dúvida a parte mais fácil. Até fornecer tanques e aeronaves suficientes para cobertura significativa é relativamente tranquilo. Mas manter as forças de combate propostas, que poderiam variar de 10 mil a 80 mil ou até 100 mil soldados, é uma questão completamente diferente. Lembre-se de que todo esse equipamento e soldados precisam de suprimentos constantes, principalmente porque a Karélia é uma região relativamente erma e mal conectada aos principais centros populacionais, industriais e agrícolas. O fluxo de combustível e a capacidade ferroviária estão sendo desviados dessa região. Nos últimos 4 anos, as ferrovias russas abastecem o esforço de guerra. Criar e abastecer outro regimento ativo aumentará a pressão sobre sistemas já sobrecarregados, além da manutenção a longo prazo. Além das exigências tradicionais de manutenção, a Karélia tem um clima subártico. As coisas quebram mais rápido no frio e a margem para erro é muito menor. No inverno rigoroso, a cadeia de suprimentos fica mais rígida e difícil de ajustar a imprevistos, como um possível conflito entre OTAN e Rússia.
Aqui a postura da Rússia parece mais um desafio insustentável do que uma estratégia. A Finlândia não está apenas observando o que a Rússia constrói do outro lado da fronteira. Ela responde de forma sistemática e mais difícil de ignorar que um comunicado à imprensa. Vamos começar pela cerca. A Finlândia está construindo uma cerca de 200 quilômetros na fronteira com a Rússia. Apesar de representar só uma pequena parte dos 1.300 quilômetros de fronteira entre os países, a conclusão total está prevista para o fim de 2026. A cerca tem cerca de 4,5 metros de altura, com grades de metal encimadas por 1 metro de arame farpado, câmeras, sensores, alto-falantes e luzes. Os guardas de fronteira finlandeses sugerem que a cerca foi projetada para ter câmeras de vigilância instaladas a cada 18 metros, com parte da barreira até mesmo se estendendo para debaixo da terra. Claro, uma cerca com algumas câmeras e arame não será suficiente para impedir uma invasão em grande escala por tanques e outros veículos blindados pesados. Mas indica claramente que a Finlândia intensifica a vigilância da fronteira e cria sistemas de alerta precoce para infrações civis e militares. E ainda há as minas terrestres. Elas são o sinal mais direto que a Finlândia enviou à Rússia em anos. Em abril de 2025, a Finlândia anunciou sua saída da Convenção de Ottawa, que proíbe minas terrestres antipessoais, alegando o perigo de longo prazo representado pela Rússia para a Europa. A Finlândia apresentou formalmente a proposta de retirada em julho de 2025, com a retirada efetiva começando em janeiro de 2026. O ministro da Defesa da Finlândia disse que a decisão foi baseada em lições das táticas russas na Ucrânia, onde operações de infantaria em larga escala tornaram as minas antipessoais essenciais na defesa. Então, a Finlândia passou de destruir mais de 1 milhão de minas terrestres quando aderiu à Convenção de Ottawa em 2012, para reverter essa decisão no outono. Eles não estavam sozinhos. Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia tomaram a mesma decisão. Na verdade, toda a ala leste da OTAN decidiu coletivamente que o tratado não se encaixa mais no ambiente de ameaças atual. Embora ainda não haja relatos concretos de que a Finlândia esteja instalando campos minados, a simples possibilidade de eles serem colocados ao longo da fronteira já deve fazer a Rússia pensar 2 vezes antes de ultrapassar seus limites. A Finlândia abriu um novo centro regional de comando das forças terrestres em Mikkeli, a cerca de 145 quilômetros da fronteira com a Rússia. Com um quadro inicial de cerca de 10 oficiais, que deve eventualmente chegar a 50, ele deve operar sob o comando Norfolk da OTAN, para coordenar as forças terrestres aliadas em toda a Europa do Norte. O quartel-general garante à aliança um local fixo para planejamento e coordenação na Finlândia, diferente de exercícios e acordos. A OTAN pode fazer planejamento, logística e integração de comando em tempos de paz, garantindo relacionamentos prontos para crises. A Brigada Conjunta formada com a Suécia em setembro de 2024 também reforça o componente de defesa terrestre. A formação é baseada na Brigada Mecanizada de Norrbotten da Suécia, que é especialmente treinada para combate em condições rigorosas de inverno e inclui 5 batalhões e unidades de apoio. Os obuseiros suecos Archer de 155 mm foram posicionados na Lapônia, dando à brigada a capacidade de atingir alvos a mais de 48 km de distância, com fogo de precisão e a habilidade de se reposicionar em menos de 1 minuto. De 5.000 a 7.000 soldados finlandeses adicionais serão permanentemente estacionados junto com a brigada. Com isso, a força combinada na Lapônia corresponde aproximadamente ao número de unidades russas atualmente posicionadas na direção norte. A Finlândia também aprovou uma ligação ferroviária da OTAN, através da Suécia, até o Porto Ártico de Narvik, na Noruega. A ferrovia vai agilizar o transporte de tropas e equipamentos, diminuindo a dependência da Finlândia dos trilhos de bitola russa. Em crises, reforços aliados de toda a Escandinávia podem chegar à Lapônia finlandesa de trem, sem depender de transporte aéreo ou estradas difíceis. E em dezembro de 2025, a Finlândia sediou a primeira cúpula do flanco leste em Helsinki, reunindo líderes de 8 países da União Europeia na fronteira leste do bloco. O encontro solicitou apoio da União Europeia para fortalecer capacidades de defesa críveis e unificadas ao longo da fronteira com a Rússia, de norte a sul. A Finlândia organiza resposta ao aumento militar russo e pressiona aliados por ação estratégica mais rápida. Por sua vez, a Finlândia pode mobilizar 947.800 soldados para o serviço em tempo de guerra, apoiada por uma reserva de cerca de 900.000 cidadãos. Como? É um dos poucos países com serviço militar obrigatório para todos os homens, e onde reservistas seguem integrados às Forças Armadas por toda a vida profissional.
A Finlândia também se comprometeu a aumentar seus gastos com defesa para 3% do PIB até 2029, acima dos atuais 2,3%. É um grande investimento para um país com desempenho militar superior ao esperado para seu porte. A Finlândia também reforça seu arsenal. Em maio de 2024, a Finlândia decidiu comprar mísseis de cruzeiro Jassum-PS, que são armas ar-solo de longo alcance. Com a chegada dos F-35, a Finlândia pode atingir alvos sensíveis dentro da Rússia, tanto na Carélia quanto na Península de Kola. Isso mostra a Finlândia como um país com décadas de doutrina de defesa territorial, baseada na ideia de ameaça real, clima adverso e necessidade de todos entenderem o que está em jogo. Os militares finlandeses já lutaram contra a Rússia e perderam cerca de 10% do território. Não querem repetir isso. Então, no início de março de 2026, a Finlândia confirmou seu plano de suspender a antiga proibição de hospedar armas nucleares no flanco leste da OTAN. Embora não haja confirmação sobre quando armas nucleares serão estacionadas no país, a possibilidade de ter armamentos a 160 quilômetros da fronteira com a Rússia deve deixar o país em alerta. E realmente deixou. Poucos dias após o acordo sobre armas nucleares, o Kremlin declarou que essa medida seria um erro monumental e tentou influenciar as decisões internas da OTAN, usando os mesmos argumentos de intimidação que vem utilizando desde fevereiro de 2022. Mas a realidade desconfortável é que toda vez que a Rússia posiciona forças perto da Finlândia, ela inadvertidamente coloca mais ativos russos ao alcance das armas finlandesas. Construir infraestrutura fixa na Carélia oferece à Finlândia pontos previsíveis para observar, catalogar e atacar. A inteligência finlandesa e da OTAN pode monitorar continuamente cada novo depósito, estacionamento de veículos e bloco de alojamentos. Mesmo assim, de algum modo, as ações ilógicas da Rússia mantêm sentido político no Kremlin. Quando a Finlândia entrou para a OTAN em abril de 2023, isso trouxe para Moscou um sério problema interno. A expansão da OTAN nas fronteiras russas ultrapassou o limite que Putin usou para justificar a guerra na Ucrânia. A Rússia, como de costume ao se sentir encurralada, adotou postura agressiva, militarizou-se e buscou aninhar a opinião pública a valores já estabelecidos. Autoridades locais russas na Carélia já haviam descrito o aumento da guarnição como uma tarefa responsável e prometeram que as tropas trariam famílias, vida econômica e serviços para a região. É o clássico argumento das cidades-guarnição. Estamos militarizando seu quintal para o seu próprio bem. A clínica vai oferecer um atendimento de saúde abaixo do padrão, mas pelo menos vai existir. O momento também importa aqui. Petrozavodsk parece um investimento em infraestrutura para quem acredita que a guerra na Ucrânia vai durar, buscando opções estratégicas. Na janela de 2027 a 2030, isso está alinhado com uma avaliação europeia mais ampla de que a Rússia vai tentar se regenerar e voltar a exercer pressão depois da guerra na Ucrânia. O novo alvo pode não ser necessariamente contra a Finlândia, mas sim contra os pontos geográficos mais vulneráveis da aliança, como o corredor de Suwałki ou as rotas de acesso ao Báltico. Mas isso cria ainda mais oportunidades para a Rússia cometer grandes erros a longo prazo. Se ela exceder seus recursos atuais, a Ucrânia pode ter mais margem para continuar sua contraofensiva. Se isso ocorrer, a Rússia falharia nas duas frentes. Se a guerra na Ucrânia não acabar bem, Putin perde legitimidade. Se Putin não enviar um sinal claro à população russa de que está respondendo à suposta ameaça da OTAN, que tem sido seu modus operandi há décadas, então sua máquina de propaganda vai se desfazendo aos poucos e ele é humilhado. Esse seria o verdadeiro fracasso com os novos reforços militares russos. Por que pressionar uma aliança com a qual não está em guerra, se já está perdendo uma guerra real que começou? Putin está provocando a OTAN. Depois de um ano de 2025 em que a Rússia intensificou sua estratégia híbrida em toda a Europa Ocidental, Putin acabou de cruzar um limite importante. A Rússia mirou em um porta-aviões francês em uma demonstração ousada de desprezo. Mas o que aconteceu em seguida humilhou Moscou. A Rússia foi pega no flagra e todos os olhos estão voltados para o Kremlin enquanto tenta se esquivar de assumir a responsabilidade por um ataque fracassado que virou fumaça. Em 26 de fevereiro, um drone decolou de um navio russo que se aproximava de um alvo específico no porto de Malmö, Suécia. O alvo era o porta-aviões Charles de Gaulle, da França, atualmente na Suécia, em uma operação da OTAN que discutiremos depois. O drone russo avançou para o porta-aviões, obrigando a OTAN a agir rápido para desativá-lo antes da chegada. De acordo com a mídia United 24,
O navio russo em questão era uma embarcação chamada Zhilevsk, que faz parte da frota do Báltico da Rússia e vinha manobrando pelo Mar Báltico nas proximidades do porto de Malmö há algum tempo. A Suécia vinha monitorando o Zhilevsk e enviou uma de suas embarcações de patrulha da classe Tapa, a HSWMS RAP, para observar o navio enquanto ele navegava pelas águas do Báltico. Em outras palavras, a Suécia já previa tudo isso. Putin achou que seu navio espião era esperto. No entanto, o que acabou acontecendo foi que a Suécia assistiu ao lançamento do drone pela Rússia, não deixando dúvidas sobre quem foi o responsável pelo ataque ao Charles de Gaulle, e isso encurralou a Rússia. Putin não pode negar que a Rússia fez o ataque, mas tentará. O porta-aviões francês Charles de Gaulle seria um ótimo alvo para a Rússia. Por isso, Putin ordenou o ataque de drones fracassado e humilhante da Rússia. A Rússia provavelmente sente inveja do facto de a França ter até mesmo um porta-aviões capaz de transportar até 40 aeronaves, especialmente depois que a Rússia foi forçada a tirar de serviço seu único porta-aviões em 2025, após literalmente décadas de fracassos, o que acabou transformando o porta-aviões em um verdadeiro elefante branco. A Rússia quis enviar uma mensagem com o ataque, achou que foi entendida e explicaremos isso melhor no fim do vídeo. Mensagem manchada pelo total fracasso da Rússia em encobrir rastros. A Rússia foi flagrada desde o início, e a resposta da Suécia só aumentou a humilhação de Putin e seus aliados. Segundo o Telegraph, militares suecos interceptaram o drone russo antes que ele chegasse perto do Charles de Gaulle. O drone foi interceptado a cerca de 6 milhas da costa por uma interferência, não por caças suecos ou da OTAN, e recuou. O destino final do drone é desconhecido. Ele pode ter sido forçado a retornar e voltar para o Zhigovsk em desgraça, ou pode ter caído na água a quilómetros de Malmö. De qualquer forma, o que vemos aqui é uma tentativa da Rússia de lançar um ataque ou realizar vigilância contra um porta-aviões francês, numa tentativa que fracassou antes mesmo de realmente decolar. A BBC também noticiou o ataque fracassado da Rússia e destacou que várias figuras importantes classificaram a incursão do drone russo como uma provocação ridícula. Essas foram as palavras do ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, que estava no Charles de Gaulle durante o ataque. Se realmente houver origem russa nesse incidente, concluo que seria uma provocação ridícula, afirmou Barrot. O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, que também estava no porta-aviões francês, afirmou que o incidente foi grave, porém não inesperado, e que mesmo sem flagrante, todos saberiam que a Rússia estava por trás do ataque. Essa é uma atitude russa já conhecida de outros contextos, comentou Kristersson. Desta vez, a estratégia russa falhou totalmente. Embora esteja claro que a Rússia, ao mirar no Charles de Gaulle, pretendia enviar algum tipo de sinal estratégico, o fato de seu drone ter conseguido viajar apenas cerca de 1 milha antes de ser completamente neutralizado mostra que a mais recente tática híbrida da Rússia foi exagerada. Isso mostra que a OTAN está pronta para as ações da Rússia e que a Suécia tem o equipamento eletrónico necessário para neutralizar drones russos rapidamente. O Charles de Gaulle segue intacto. A Suécia interceptou o drone russo com tanta eficiência que ninguém a bordo notaria, não fosse o anúncio do próprio país. Sobre a Rússia, lembra quando dissemos que o Kremlin não poderia evitar a responsabilidade pelo que fez? Pois é, nós é que fomos ingênuos, porque é exatamente isso que a Rússia está tentando fazer. Segundo a reportagem de 27 de fevereiro do Moscow Times, o Kremlin negou todas as acusações da Suécia de que a Rússia lançou um drone contra o Charles de Gaulle. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, chamou as alegações da Suécia de declaração absurda ao ser questionado sobre o ocorrido. Ele afirmou que a Rússia não tem informações sobre o incidente com o drone. Claro que não, Dmitry. Por que a Rússia comentaria mais sobre uma tentativa de ataque tão ousada, observada pela tripulação de um barco-patrulha sueco que viu o drone russo ser lançado de um navio russo? O Kremlin tem um motivo claro para enviar o drone, como é que explicaremos a seguir. Sobre a Suécia, apesar de culpar a Rússia, ela ainda trata o incidente de forma metódica. Ela relatou o ocorrido enquanto um porta-voz das Forças Armadas disse que um navio da Marinha Sueca viu um drone suspeito durante patrulha no Estreito de Öresund. As Forças Armadas adotaram contramedidas para neutralizar o drone suspeito. O contacto com o drone foi perdido em seguida. Esta é uma mensagem direta e objetiva enviada à Rússia, que basicamente diz a Putin que ele tentou e falhou com suas táticas de intimidação. Após o ataque ao Charles de Gaulle, a Suécia anunciou a abertura de uma investigação sobre o incidente, sob sua Tillträdesförordningen, lei que regulou o acesso de navios estrangeiros às águas suecas. A Suécia deixa claro como vai lidar com a Rússia. O drone foi abatido e uma investigação está em andamento, o que pode fazer com que o navio espião da Rússia tenha ainda mais problemas.
A Suécia também diz a Putin que já esperava tudo isso. Em 17 de fevereiro, uma semana antes do ataque ao Charles de Gaulle, Thomas Nilsson, chefe da inteligência militar sueca, afirmou que a Suécia notou a intensificação da guerra híbrida russa. Nilsson notou que a Rússia seguia aprimorando suas capacidades, disposta a assumir mais riscos e utilizá-las, incluindo sabotagem avançada, como planos de assassinato, incêndios graves e ataques à infraestrutura crítica. Em outras palavras, o que a Rússia tentou fazer de forma tão descarada com Charles de Gaulle não foi surpresa para a inteligência militar da Suécia. Ela já previa tudo isso. Provavelmente é por isso que já havia uma lancha de patrulha posicionada para vigiar o Zigolevsk, enquanto ele tentava rondar as águas do Báltico. Por isso, a Suécia neutralizou o ataque russo tão rápido que parece que nunca ocorreu. Os pontos de Nilsson sobre a intensificação da estratégia híbrida da Rússia seguem válidos e merecem análise. Então, continue conosco até o final para entender as ações da Rússia e seu significado. Mas já que estamos falando disso, você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para apertar esse botão. Antes de discutir as ações da Rússia e seu significado, há um motivo para a tentativa de enviar um drone ao Charles de Gaulle, já citado no vídeo. Você pode estar se perguntando por que um porta-aviões francês está na Suécia, para começo de conversa. Um pouco de lógica já indica que a presença do porta-aviões no porto de Malmö provavelmente tem algo a ver com a OTAN, e você estaria certo. Charles de Gaulle está envolvido em uma operação que afeta diretamente a Rússia. Claro, a OTAN não está indo ao ataque nem nada assim, mas o que está fazendo é conduzindo a missão Lafayette 26 na Suécia e em seu entorno. Toda essa missão, que incluirá exercícios realizados no Mar Báltico, onde o Zigolevsk opera, foi planejada pela OTAN como um exercício multinacional com foco em deter as ameaças aos cabos submarinos. É um recado claro para a Rússia. A campanha híbrida russa inclui o envio de navios espiões para localizar e, às vezes, tentar cortar cabos essenciais de comunicação. Em dezembro de 2024, a Finlândia apreendeu um navio russo durante investigação sobre corte de cabos, problema que torna a missão Lafayette 26 tão importante. Além dos cabos, o Instituto Naval dos Estados Unidos diz que a Lafayette 26 também foi projetada para ajudar. A França e a OTAN reforçam sua postura de defesa e dissuasão contra a Rússia, além de promover a colaboração entre a França e seus aliados da OTAN, juntamente com o fortalecimento das fronteiras da Europa. Putin não queria ver nada disso, especialmente o Charles de Gaulle na Suécia, pois a Lafayette 26 marca a primeira visita do porta-aviões ao país. A Rússia enfrenta uma demonstração de força da OTAN, que também reage às táticas híbridas e incursões de fronteira usadas pela Rússia para desestabilizar a OTAN europeia. A Rússia enviou um navio espião e lançou, a partir do navio, um drone para monitorar a situação. Putin tentou ser esperto, mas foi imediatamente humilhado. Tanto o navio quanto o drone foram detectados e já foram neutralizados, e a Rússia não vai saber de nada do que acontecer durante o Lafayette 26, além do que a OTAN mostrar para a Rússia como parte de suas táticas de projeção de poder. A Rússia se envergonhou após 26 de fevereiro. Porém, isso não descarta que o ocorrido foi um sinal perigoso do que vem pela frente e do desejo da Rússia de manter sua guerra híbrida contra a OTAN. Isso nos leva de volta a algo que mencionamos anteriormente sobre a Rússia intensificar sua campanha de guerra híbrida. E esse último ataque é, no mínimo, um sinal de que a Rússia está ficando mais ousada com suas estratégias. Isso ocorreu na mesma semana em que o Telegraph revelou que a Rússia envia migrantes à Europa por túneis subterrâneos entre Polónia e Bielorrússia. Quase 200 migrantes já usaram esses túneis para cruzar para a União Europeia. Autoridades polonesas creem que especialistas do Oriente Médio construíram isso, provavelmente como parte dos esforços russos para desestabilizar a Europa, usando migração como arma. A sociedade Henry Jackson destaca em artigo de novembro de 2025 que a Rússia está forçando migrantes desesperados a entrarem em países da União Europeia. E quando essas nações se recusam a receber o crescente número de migrantes, o Kremlin ataca esses países por serem intolerantes às necessidades dos outros. Os migrantes não são agressores. Eles são peões de Putin, instrumentos que ele usa para realizar a agressão russa por meio de táticas projetadas para prejudicar os membros da União Europeia e da OTAN, mas ainda permanecendo abaixo do limiar de uma guerra convencional. É uma jogada clássica da propaganda russa. Junto com o ataque ao Charles de Gaulle, mostra como a estratégia de guerra híbrida da Rússia se diversificou. Segundo matéria de 20 de fevereiro do The Record, a inteligência holandesa destacou o aumento da guerra híbrida pela Rússia. Além de drones e migrantes, a Rússia usa ataques cibernéticos, desinformação, espionagem,
sabotagem e influência política secreta para desestabilizar nações que Putin vê como ameaça à visão russa da Europa. Isso, para todos os efeitos, se pareceria com o que era quando a União Soviética estava em seu auge. Segundo o The Record, esse tipo de atividade aumentou muito na Europa desde 2023. A Rússia tenta apresentar internamente suas ações como uma luta contra o que chama de Ocidente decadente, enquanto se mostra preocupada apenas com sua sobrevivência, segundo a inteligência holandesa. Está aí. Sabe-se que países tentando sobreviver travam longas guerras brutais contra outros, movidos pelo instinto de sobrevivência. Países poderosos atacam os que julgam mais fracos para se manterem. Sem sarcasmo, a forma como a Rússia apresenta o que o país está fazendo é puro absurdo. No entanto, é isso que Putin e seus comparsas estão usando para justificar seus ataques contra a OTAN, a União Europeia e países que faziam parte do antigo bloco soviético, como a Ucrânia. E o que preocupa o Ocidente é que tudo isso implica que Putin está sendo guiado, ou pelo menos fingindo ser guiado, por uma ideologia e não apenas por um simples desejo de conquista. Ideólogos são difíceis de dissuadir por sua adesão cega à filosofia, o que indica que a guerra híbrida intensificada pela Rússia tende a piorar. Voltaremos a essa ideia em breve. Antes, vejamos como a Rússia lançou o drone contra o Charles de Gaulle. À primeira vista, parece uma forma única de a Rússia lançar um ataque com drone. Afinal, a guerra na Ucrânia já nos mostrou que a Rússia pode lançar esses drones de praticamente qualquer lugar do seu próprio território, o que levanta a questão de por que ela enviaria um navio para as águas do Báltico para fazer esse trabalho. Uma das respostas para essa pergunta pode ser que os drones da Rússia não são capazes de chegar até a Suécia. Essa é uma possibilidade, mas drones como o Geran 2 da Rússia percorrem entre 1.800 e 2.500 km, 1.120 a 1.550 milhas, podendo alcançar a Suécia se lançados do local certo na Rússia. Uma resposta muito mais provável, porém, é que a Rússia queria lançar a partir de um navio, porque essa é uma estratégia que já usou antes para enviar uma mensagem ao Ocidente. Desta vez, a Rússia usou um navio espião da Marinha Militar, não os navios da Frota Fantasma usados antes. Guardian e Kiev Independent já relataram que a Rússia usa navios da Frota Fantasma para as mesmas ações dos navios espiões atuais. Em setembro, o Kiev Independent relatou que petroleiros da Frota Fantasma serviam como pontos de lançamento e controle para drones russos enviados ao espaço aéreo de cidades europeias. O Guardian publicou o mesmo e citou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Agora, russos usam petroleiros não só para financiar a guerra, mas também para reconhecimento e sabotagem. O ocorrido em 26 de fevereiro foi diferente. Com a Frota Fantasma, a Rússia já possui uma enorme coleção de navios que chega a cerca de 1.468, de acordo com a BBC e o site tankertrackers.com. Com a Rússia envolvendo ativos navais militares legítimos, a humilhação pelo ataque de 26 de fevereiro ao Charles de Gaulle aumenta ainda mais. Navio espião não conseguiu o que petroleiros da Frota Fantasma fazem há meses. Ainda assim, mesmo com esse fracasso, o fato de a Rússia ter usado um navio de guerra em vez de uma embarcação civil nesse último ataque demonstra que as coisas realmente só vão piorar na guerra híbrida que a Rússia está travando. A Rússia pode estar deixando a zona cinzenta sem sucesso, mas o uso de um navio espião para mirar no Charles de Gaulle indica que o país está se aproximando de abandonar táticas abaixo do limiar da guerra e adotar estratégias de confrontação mais convencionais. Segundo o relatório do Belfer Center, de 5 de fevereiro, tudo faz parte do plano russo. Essa organização prevê que nos próximos 3 anos, a Rússia aumentará gradualmente sua campanha na zona cinzenta até estar pronta para uma incursão militar no flanco nordeste da OTAN. Essa incursão pode fazer com que a Rússia tente tomar uma área de fronteira no flanco nordeste da OTAN em um ataque relâmpago, com o provável objetivo de Putin de aproveitar a confusão resultante para se fortificar em qualquer que seja essa região de fronteira, enquanto os membros da OTAN tentam organizar sua resposta. Isso preocupa a OTAN e o futuro da Europa. Um drone com o sinal bloqueado lançado contra um porta-aviões mostra o fracasso da Rússia. É humilhante para Putin e provavelmente não será a última vez que isso acontece. Se o Centro Belfer estiver certo, a campanha híbrida deve piorar ainda mais. A Rússia será mais direta em suas ameaças e ataques híbridos. Ela continuará usando seus ativos militares para ameaçar o flanco nordeste da OTAN. Em 26 de fevereiro, a Suécia estava à frente de Putin. A OTAN deve seguir o exemplo de um de seus membros mais recentes. A humilhação da Rússia é um sinal do que está por vir. A OTAN precisa estar pronta para muito mais. Após o ataque russo ao Charles de Gaulle, a OTAN reforçou a vigilância e o monitoramento marítimo e costeiro no Mar Báltico. Essas são boas medidas, mas diríamos que não podem ser temporárias.
A OTAN deve responder a cada escalada híbrida da Rússia com suas próprias escaladas para enviar uma mensagem clara ao Kremlin, enquanto ele tenta demonstrar força por meio de suas ações. A OTAN vê o que Putin está fazendo e vai impedir tudo o que a Rússia tentar. Alguns afirmam que o ataque ao Charles de Gaulle foi pessoal para Putin. A Estónia partiu para o ataque enquanto as tensões atingem o auge e crescem as preocupações com os planos de Putin para o Báltico. A Estónia anunciou que planeja reduzir Moscou a cinzas. Até os Estados Unidos estão surpresos com o plano brutal da Estónia para a Rússia. No entanto, é um plano que só será acionado se Putin fizer algo muito estúpido e imperdoável primeiro: invadir. Em conversa na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores da Estónia, Margus Tsakner, revelou que o país se prepara para agir além da defesa contra a Rússia. Se e quando chegar a hora, a Estónia vai lutar com todas as forças. Vamos levar a guerra para a Rússia e faremos ataques em profundidade, bem dentro do território russo, disse Tsakner, acrescentando que a Estónia sabe exatamente o que fazer em caso de uma invasão russa. Lendo nas entrelinhas, percebemos que a Estónia tem um plano militar pronto para agir se um soldado russo cruzar a fronteira. É um plano para atingir a Rússia em seu território. Vamos explorar esse plano um pouco mais adiante no vídeo, mas por enquanto, Sana acrescenta que a Estónia está fazendo tudo o que pode para garantir que Putin saiba o quanto uma nação muito menor do que a Rússia pode representar uma ameaça. Por isso estamos acelerando investimentos e desenvolvendo capacidades, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Estónia, destacando o investimento de 5% do PIB em defesa na região. A Estónia já alertou várias vezes sobre os planos de Putin para tomar o controle do Báltico, mas agora é diferente. Desta vez, o país afirma a Putin que não só irá se defender das tropas russas invasoras. O país reagirá com força e a Rússia pode se arrepender de cruzar a única linha que pode trazer toda a OTAN para sua porta. Segundo o Kiev Post, Tsakner comentou enquanto crescem as tensões na Europa pela tentativa da Rússia de desafiar a OTAN. Só 2025 já ofereceu muitos exemplos, já que a Rússia intensificou a guerra híbrida que vem travando na Europa há anos. Drones foram enviados ao espaço aéreo de países alinhados à OTAN, como Polónia e a Roménia. A Estónia também foi alvo das provocações de Putin nas fronteiras. Em setembro, a Rússia enviou um trio de caças MiG-31 para o espaço aéreo da Estónia. Eles ficaram 12 minutos ignorando pedidos de comunicação, até serem expulsos por uma equipe de resposta rápida da OTAN. Incidentes assim não visam indicar ataques. Eles são exemplos da Rússia testando os tempos de resposta, da Rússia tentando descobrir quanto tempo ela tem para realizar ataques antes de enfrentar retaliação, e a Estónia sabe exatamente o que Putin está tentando fazer. Enquanto usa táticas de guerra híbrida, a Rússia também se prepara abertamente para um conflito tradicional com a Europa, provavelmente focado no Báltico. Por exemplo, a Rússia está reforçando suas bases e o deslocamento de tropas ao longo da fronteira que compartilha com a Finlândia, segundo o Kiev Post. Ela intensifica a militarização do exclave de Kaliningrado entre Polónia e Lituânia, podendo torná-lo base para avanço multidirecional no Báltico. Um ataque de Kaliningrado pelo oeste e da Rússia pelo leste pode isolar os Estados Bálticos do apoio da OTAN. Por isso a Estónia está pronta para revidar. Ela precisa ser capaz de atingir a Rússia com força suficiente para manter as forças invasoras de Putin afastadas tempo suficiente para que seus aliados da OTAN possam responder. Ainda há dúvidas sobre como a Estónia responderia à Rússia e se essas ações seriam eficazes. Vamos responder a essas perguntas depois. O principal sobre os comentários de Tsakner é que ele não afirma que a Estónia planeja invadir a Rússia em um ataque preventivo contra um país que planeja invadir seu território. Isso é um contra-ataque, não um golpe de nocaute. A Estónia alerta a Rússia que Putin não conseguirá tudo do seu jeito se iniciar uma campanha europeia, como muitos acreditam que ele planeja após a guerra na Ucrânia, que a Rússia ainda não venceu. O Telegraph relata que os comentários de Tsakner surgiram diante de preocupações em círculos de defesa de que a Rússia pretende ocupar parte dos Estados Bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia após o fim da guerra na Ucrânia. Esse plano supõe que a Rússia vencerá na Ucrânia, o que não é garantido após 4 anos de combates e ocupação de cerca de 20% do país. Mas a preocupação existe e não é exclusiva dos círculos bálticos. Em dezembro, Kirill Budanov, então chefe da inteligência militar da Ucrânia e agora chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, afirmou que a Rússia reduziu seus prazos para possível ocupação de território europeu.
Budanov diz que os Estados Bálticos seriam o primeiro alvo da Rússia quando os combates começarem, destacando que as ambições de Putin são o principal impulso para um império, e eles se veem como um império. Se desenvolver, você sempre precisa avançar para algum lugar para expandir sua influência e território. Isso, aliás, responde a muitas perguntas, disse Budanov em dezembro. Putin provavelmente quer controlar as nações europeias mais fracas antes de focar em países como a Polónia, para os quais, segundo Budanov, a Rússia não tem planos militares no momento. Já é estranho por si só. Mencionamos Kaliningrado e seu provável papel em um ataque aos Estados Bálticos. Putin realmente acredita que a Polónia não reagiria a uma agressão de um vizinho contra aliados da OTAN? Se for assim, a Rússia está adotando uma abordagem incrivelmente míope em relação ao conceito de uma invasão da Estónia e dos outros Estados Bálticos, talvez porque acredita que o resto da Europa estaria disposto a sacrificá-los pelas ambições imperialistas de Putin. Esse não é o caso. A Estónia está contando com esse fato. Muitos acreditam que um ataque russo na Europa está próximo, incluindo Ian Bomb, vice-diretor do Centro para a Reforma Europeia. Bond disse à BBC: "Ninguém em sã consciência quer pensar que uma guerra europeia está prestes a acontecer de novo, mas a realidade é que um número cada vez maior de oficiais de inteligência europeus tem-nos dito isso." O prazo em si não importa tanto quanto a avaliação, e já existem preocupações desde 2018 de que os Estados Bálticos serão o primeiro alvo de Putin. O Centro para uma Nova Segurança Americana publicou o artigo quando Putin invadir os Bálticos, afirmando que o presidente da Rússia jogava xadrez contra a OTAN e que invadir Estónia, Lituânia e Letónia seria seu próximo passo. Agora sabemos que o Centro estava errado, pois Putin atacou a Ucrânia primeiro. Isso mostra que o líder da Rússia reflete há anos sobre como retomar o controle dos antigos territórios soviéticos. Se a Estónia estiver certa, as conspirações de Putin estão quase concluídas e a Rússia agirá em breve. Tudo isso nos leva de volta a algo que mencionamos anteriormente. Como seria na prática o plano da Estónia de arrasar a Rússia? A Estónia tem-se preparado bastante para uma possível invasão russa, como veremos a seguir. Mas a primeira coisa que a Rússia precisa saber é que a Estónia está longe de ser a mesma nação de quando começaram a surgir rumores sobre uma possível invasão. Sagna sugeriu isso ao comentar os investimentos em defesa e reforçou em outras declarações na Conferência de Segurança de Munique. Os planos anteriores do passado eram simplesmente: se a Rússia vier, então a OTAN finalmente vencerá a guerra. Nesse caso, não haveria mais estonianos, mas não buscamos isso, explica o ministro das Relações Exteriores da Estónia, talvez com amargura, pois planos anteriores para derrotar a Rússia envolviam sacrificar a Estónia para salvar o resto da OTAN europeia. Nosso plano é uma contra-invasão, pois não há alternativa. Não podemos esperar a Rússia invadir os Estados Bálticos para agir, afirma Sagna, resumindo sua mentalidade. Há um problema claro com o que a Estónia pretende fazer. Em um confronto direto, a Rússia supera a Estônia, mesmo após 4 anos em guerra com a Ucrânia. Segundo o Global Firepower, que classifica as forças militares do mundo com base na força terrestre, aérea e naval, a Rússia ainda tem o segundo maior poder militar do mundo conforme seus critérios. A Estónia ocupa a posição número 106 entre 145 nações avaliadas e não há nenhuma área em que ela supera a Rússia. Toda a população da Estónia, de quase 1,2 milhão de pessoas, é menor do que os 1,3 milhão de militares ativos que a Rússia possui apenas em suas forças armadas. O orçamento de defesa da Rússia é 100 vezes maior que o da Estónia e financia uma força aérea com 4.237 aeronaves contra apenas 2 da Estónia. E uma marinha com uma frota de 747 embarcações contra os 8 navios de guerra que a Estónia possui. Mesmo em terra, o Global Firepower indica que a Estónia não tem tanques e possui só 2.507 veículos blindados, tornando muito difícil sua defesa contra os métodos de ataque preferidos de Putin. Esses números tornam a ideia de Sagna sobre invadir a Rússia absurda. Lembre-se do que ele disse sobre ataques em profundidade. A Estónia não estaria pensando em enviar soldados para a Rússia. Isso seria quase impossível, já que a Rússia tem soldados suficientes para basicamente formar um bloqueio ao redor de todo o país, para impedir que alguém consiga atravessar. Mas o que a Estónia pode fazer, e provavelmente aprendeu isso com a Ucrânia, é atacar a retaguarda russa em profundidade para prejudicar o avanço dos soldados em terra. Para começar, a Estónia comprou uma dúzia de sistemas de foguetes HIMARS dos Estados Unidos e está avançando com planos para adquirir pelo menos mais 6 unidades, assumindo que o fabricante do HIMARS, a Lockheed Martin, consiga permissão do Pentágono para produzi-las. Esses novos HIMARS chegariam à Estónia em 2028 ou 2029 e vão dar ao país a capacidade de realizar ataques profundos em território russo.
A Ucrânia já mostrou várias vezes na guerra com a Rússia que o HIMARS é eficiente nessa função. Em 28 de setembro, surgiu a notícia de que a Ucrânia havia realizado um ataque bem-sucedido com HIMARS a uma usina termoelétrica no Oblast de Belgorod. A Estónia faz fronteira com a Rússia e pode posicionar seus sistemas HIMARS, atuais e futuros, em direção à região de São Petersburgo, ameaçando um dos principais centros populacionais russos. São Petersburgo é uma das regiões mais ricas da Rússia, por isso Putin quer protegê-la dos horrores da guerra que deseja travar. A Estónia pode impedir essa proteção, lembrando rapidamente que a Rússia será severamente atingida se algum soldado cruzar a linha. Além da ameaça dos HIMARS, a Estónia receberá um lote de 6 sistemas sul-coreanos de lançamento múltiplo de foguetes K-239 Chunmoo. O pedido foi anunciado pela Estónia em dezembro como parte de um contrato de 290 milhões de euros, ou 342 milhões de dólares, incluindo mísseis que reforçam a capacidade de longo alcance do país. O principal deles é o CTM-90, que é um míssil balístico tático com alcance de até 290 km, ou cerca de 180 milhas. Isso novamente coloca partes da região de São Petersburgo em risco. A Estónia também receberá mísseis CTM-MR e CGR-080, que têm alcances de 160 e 80 km, ou 99,4 e 49,7 milhas, respectivamente. O míssil de maior alcance dos dois representaria uma ameaça óbvia para as regiões russas que fazem fronteira com a Estónia, enquanto o míssil de menor alcance poderia ser usado para atacar a retaguarda russa na Estónia ocupada, caso fosse necessário. As entregas desses sistemas sul-coreanos começarão na segunda metade de 2027, relata Militani. Essas entregas mostram que a Estónia obtém poder de fogo para apoiar o que disse seu ministro das Relações Exteriores. Ataques em profundidade são possíveis, e a Estónia pretende usá-los contra território russo ao se defender. E é aí que a segunda parte da estratégia da Ucrânia entra em ação. Essas armas de ataque em profundidade são importantes para mostrar a Putin que a Estónia não se intimida, mas fazem parte de uma estratégia maior, permitindo que o país resista até receber apoio da OTAN. No momento em que as forças russas tentarem invadir, a Estónia buscará acionar o artigo 5 da Carta da OTAN. Segundo o artigo, todos os membros da OTAN devem ajudar qualquer membro atacado em seu território. Um aspecto frequentemente pouco divulgado do artigo 5 é que essa ajuda pode ou não envolver o uso de força armada. No caso da Estónia, ela contará com os vizinhos bálticos, Lituânia e Letónia, além de Finlândia e Polónia, próximos ao Báltico. Assustados com a jogada de poder de Putin, eles reagirão lutando junto à Estónia em seu território. O desafio da Estónia é que acionar o artigo 5 não garante resposta imediata da OTAN. Afinal, organizar uma guerra com a Rússia leva tempo. Além dos ataques de longo alcance, a Estónia prometeu investir mais de 10 bilhões de euros, cerca de 11,8 bilhões de dólares, em suas forças armadas entre 2026 e 2029. A ideia é criar um elemento de dissuasão crível que a Estónia planeja alcançar por meio de uma versão remodelada das forças de defesa da Estónia, que terá acesso a armas mais modernas, estoques maiores de munição e treinamento avançado. A Estónia se recusa a ser coadjuvante em uma guerra da OTAN com a Rússia e busca ser um peso pesado. A Estónia também reforça suas defesas. Segundo o Kyiv Post, o país aprovou recentemente uma lei exigindo que prédios residenciais e comerciais de certo porte tenham bunkers e abrigos antiaéreos, como medida para ataques inevitáveis de mísseis e drones russos em caso de invasão de Putin. A Estónia já construiu 110 km, ou cerca de 68 milhas, de cerca ao longo da fronteira leste com a Rússia, usada para conter forças russas e vigilância, para saber quando Putin planeja atacar. Com as propostas de aprimorar drones e defesas aéreas, fica evidente que a Estónia aprendeu com a luta da Ucrânia contra a Rússia e planeja aplicar essas lições em sua própria defesa. Após tudo isso, surge uma pergunta óbvia. O plano da Estónia funcionará? Vai funcionar porque o país conseguirá dar um duro golpe na Rússia em resposta à invasão de Putin. Mísseis em direção a São Petersburgo já bastariam, e a resposta da Estónia pode irritar os cidadãos ricos da região, a ponto de pressionarem Putin a mudar sua postura. No longo prazo, a Estónia continuaria dependendo dos aliados da OTAN para desenvolver uma defesa coordenada. Os dados do Global Firepower são claros, e a principal preocupação da Estónia é que a OTAN talvez não seja a resposta decisiva. Uma simulação ilustra isso. Segundo o Telegraph, a simulação lituana foi organizada pelo portal alemão Develt e reuniu ex-membros da OTAN e analistas militares alemães.
Nesse jogo de guerra hipotético, o Develt concluiu que os membros da OTAN ficariam tão paralisados pela indecisão sobre o que fazer caso a Rússia invadisse a Lituânia, que a invasão já estaria praticamente concluída quando uma resposta fosse organizada. A grande manchete da simulação é o papel dos Estados Unidos em toda a situação, já que os especialistas consultados pelo Develt sugeriram que os Estados Unidos evitariam acionar ou fornecer ajuda, conforme o artigo 5, por medo de que isso desencadeasse uma terceira guerra mundial. Nem mesmo a Alemanha, com soldados na Lituânia, conseguiria conter as forças de Putin. Esse é um cenário apocalíptico. Apesar do foco na Lituânia, a Estónia, outro país báltico, enfrenta desafios semelhantes. No entanto, é importante notar que o cenário de Develt é apenas isso, um futuro possível entre muitos, e um futuro que depende fortemente da suposição de que os Estados Unidos simplesmente ficariam de braços cruzados e permitiriam que a Estónia fosse derrubada. Isso está longe de garantido. Mesmo assim, a Estónia deixou claro que se prepara para qualquer situação, mas prefere não lutar. O presidente Alar Karis e outros líderes europeus pedem que a Europa nomeie um enviado para dialogar com Putin. Isso ainda não ocorreu e há dúvidas se Putin falaria com o enviado e se suas palavras seriam confiáveis. A Estónia tem um plano: atacar a Rússia com força total para abalar o sistema de Putin e surpreender a todos. A Estónia pode ter que fazer isso. O presidente russo Vladimir Putin tem um apetite insaciável por poder. Mesmo que suas forças continuem capturando terras na Ucrânia ou negociem um acordo que lhes permita assumir o controle total de certos territórios, ele nunca vai parar de querer mais e sempre terá novos alvos em sua mira. E vários especialistas acreditam que já identificaram o próximo alvo na campanha de conquista de Putin: Narva, uma cidade fronteiriça na Estônia com um passado fascinante e um futuro incerto. Felizmente, a Estônia já está bem ciente da importância que Narva possui e da realidade dos riscos que enfrenta, e está tomando todas as medidas possíveis para preparar a cidade para uma possível invasão russa. À primeira vista, Narva, a terceira maior cidade da Estônia, com uma população de aproximadamente 54 mil pessoas, pode não parecer um alvo óbvio para as forças russas atacarem. No entanto, se você olhar mais de perto e investigar um pouco mais, pode começar a ver os muitos motivos pelos quais Putin poderia eventualmente decidir reivindicar essa cidade. Esses motivos giram em torno do passado, do presente, da população, da localização e até mesmo da economia de Narva. Para compreendê-los, é essencial observar como a cidade se formou e as mudanças e eventos que enfrentou ao longo dos anos. Isso porque a história de Narva remonta a muito tempo. Na verdade, as pessoas começaram a se estabelecer nessa área há milhares de anos. E o assentamento mais antigo conhecido na região, Narva-Joa Oru, remonta a 1000 a.C., sendo o mais antigo de toda a Estônia. O Castelo de Narva, também conhecido como Castelo Hermann, foi construído em 1256 durante o domínio dinamarquês do norte da Estônia. No entanto, a cidade de Narva só foi oficialmente reconhecida como cidade em 1329. Os alicerces do castelo foram lançados em um local ideal, na interseção de várias rotas comerciais e ao lado das águas rápidas do rio Narva, e o assentamento ao redor logo começou a se desenvolver. Tudo isso ocorreu numa época em que a Dinamarca governava o norte da Estônia. Mas Narva passou por inúmeras mudanças de domínio nos séculos seguintes. Durante a Guerra da Livônia no século XVI, por exemplo, o czar da Rússia conseguiu capturar a cidade, transformando-a temporariamente em um importante porto comercial e centro de transbordo para mercadorias russas vindas de cidades próximas, como Novgorod e Pskov. Essa foi a primeira vez que a Rússia se envolveu na história de Narva, mas não a última, e isso não durou muito. Apenas algumas décadas depois que o czarado havia tomado a cidade, ela foi conquistada novamente, desta vez pelas tropas do Reino da Suécia. A Rússia tentou retomar a região, mas falhou. A Suécia manteve-a por mais de um século e contribuiu bastante para o desenvolvimento de Narva nesse tempo. Sob o domínio sueco, por exemplo, foi construída a cidade velha barroca de Narva, mesmo após o incêndio devastador de 1659, que devastou grande parte da cidade. As antigas estruturas foram rapidamente substituídas, graças à crescente renda do comércio. A Suécia também procurou melhorar as estruturas defensivas da cidade, construindo um forte sistema de fortificações especiais chamadas baluartes, que logo foram consideradas algumas das melhores de toda a Europa. Mas a Rússia sempre vigiou a cidade e estava desesperada para recuperá-la a qualquer custo. Assim, durante a Batalha de Narva em 1700,
A cidade foi o local da primeira grande batalha entre as forças russas e suecas, com a Rússia eventualmente conquistando e reivindicando Narva em 1704. A Rússia então continuou a controlar a cidade até bem dentro do século XX, e Narva continuou a crescer e prosperar, tornando-se a cidade industrial mais importante de toda a Estônia, lar da primeira ferrovia do país e de várias grandes empresas. A Segunda Guerra Mundial foi um grande ponto de virada na história da cidade. Ela foi tomada pelas forças nazistas, com o Exército Vermelho Soviético, sendo eventualmente forçado a bombardear a área, destruindo sua cidade velha e 98% de seus edifícios. As autoridades soviéticas decidiram posteriormente não reconstruir nenhum dos belos prédios antigos que haviam sido destruídos e também recusaram permitir que os habitantes nativos originais da cidade retornassem para suas casas. Em vez disso, blocos tradicionais de apartamentos soviéticos foram construídos e trabalhadores de língua russa foram trazidos para a área de várias partes da URSS, transformando o que antes era um centro da cultura, língua e tradições estonianas em uma cidade sem graça e majoritariamente de língua russa, semelhante em atmosfera e estética a tantas outras espalhadas pela União Soviética. Em 1991, a União Soviética colapsou e a Estônia finalmente recuperou sua independência. Mas Narva continuou sendo o lar de um grande número de falantes de russo e cidadãos russos. Nesse sentido, há pelo menos alguma semelhança com a região ucraniana da Crimeia, assim como com as regiões orientais da Ucrânia, que Vladimir Putin originalmente mirou em sua invasão de 2022, como Donetsk e Luhansk. Por esse motivo, desde que a Rússia anexou a Crimeia no início de 2014, os temores de que o Kremlin pudesse realizar um ataque nos mesmos moldes contra Narva vêm aumentando gradualmente. Diversos comentaristas políticos, jornalistas, cientistas e especialistas militares chegaram até a criar o conceito do chamado cenário de Narva, uma situação militar hipotética em que a Rússia ataca uma das pequenas nações da OTAN, como a Estônia, utilizando táticas de guerra híbrida semelhantes às vistas em 2014 e na preparação para a invasão de 2022. Enquanto a guerra na Ucrânia continua, muitos desses mesmos especialistas estão dando o alarme, sugerindo que o cenário de Narva está se tornando cada vez mais realista, enquanto Putin avalia seu próximo movimento e designa o próximo alvo em que seu enorme e sempre crescente exército vai se concentrar. Em entrevista ao The Sun, por exemplo, Tim Willissey, um ex-diplomata e professor visitante de estudos de guerra no King's College, alertou que os planos de Putin para conquistas europeias estão longe de acabar. Eu não acho nem por um momento que o projeto de Putin tenha terminado. O especialista continuou argumentando que não importa como a guerra na Ucrânia se desenrole, e mesmo que termine por meio de algum tipo de acordo de paz, o presidente russo já está de olho em novos alvos. A que eu sempre achei muito perigosa é Narva, que é onde 80% da população é russa. Ele não é o único alertando que Narva pode ser o próximo alvo da máquina de guerra do Kremlin, e os moradores locais têm motivo para se preocupar, já que o próprio Putin chegou a fazer uma ameaça vaga à cidade em 2022. Enquanto se encontrava com jovens empreendedores, engenheiros e cientistas no Centro de Inovação e Educação da Exposição de Realizações da Economia Popular de Moscou, Putin ficou famoso ao se comparar com o lendário imperador russo Pedro o Grande, enquanto afirmava que a Rússia sempre teve domínio sobre a cidade estoniana. Pedro I travou a Grande Guerra do Norte por 21 anos. Parecia que ele estava lutando contra a Suécia, conquistando algo. Ele não conquistou nada, ele recuperou. É assim mesmo, na direção oeste, ou seja, Narva, suas primeiras invasões. Por que ele foi para lá? Ele recuperou e garantiu. Foi isso que ele fez. Putin continuou dizendo que os russos modernos deveriam seguir esse exemplo, recuperando e garantindo quaisquer locais que eles sintam que lhes pertencem. Os alarmes vêm soando desde então, e não é difícil entender o motivo. Há provavelmente 5 grandes razões que Putin poderia apontar como algum tipo de justificativa para atacar a cidade estoniana. O primeiro motivo, como o próprio Putin já destacou, são os laços históricos da Rússia com Narva. Como explicado anteriormente, a Rússia em vários momentos de sua história já controlou essa cidade. Isso também vale para várias cidades da Europa em todas as épocas. Já vimos diferentes países, domínios e impérios reivindicarem várias cidades, vilarejos e territórios. Hoje em dia, no entanto, a grande maioria das nações ao redor do mundo respeita a independência e soberania umas das outras. Elas não reivindicam territórios de outros países apenas porque já os possuíram no passado.
a Rússia, ou pelo menos seu líder, tende a ver as coisas de forma diferente. Para Moscou, parece que qualquer local que já tenha sido parcialmente ocupado por forças ou pessoas russas ou soviéticas ao longo da história está liberado para ser alvo no século XXI. Afinal, é assim que Putin explicou em parte sua chamada Operação Militar Especial na Ucrânia, argumentando que a região de Donbass, no leste da Ucrânia, deveria pertencer à Rússia, além de reivindicar a Crimeia. Em dado momento, afirmou que toda a Ucrânia, em sua opinião, cabe à Rússia tomar. Portanto, não é difícil imaginar Putin apresentando argumentos semelhantes em relação a Narva, dada a história única da cidade e suas associações atuais com a Rússia. O que nos leva ao segundo grande motivo: o vasto número de cidadãos russos em Narva, falantes da língua russa e suas conexões culturais com a Rússia como um todo. Como aponta Willis e Wilsey, Narva possui alta porcentagem de cidadãos russos em seu território. Números exatos são difíceis de obter e as estimativas variam, mas dados recentes apontam que 6% da população da cidade é de estonianos étnicos. Menos da metade, cerca de 48% para ser exato, são cidadãos estonianos, enquanto 36% possuem passaportes russos e 14% se enquadram na categoria de cidadania indefinida. 97% da população da cidade fala russo e acredita-se que muitos mantêm laços estreitos com o país. De fato, logo após a Estônia conquistar sua independência no início dos anos 90, foi realizado um referendo não oficial sobre o futuro de Narva e das áreas ao redor. Pesquisas da época sugeriam que a grande maioria das pessoas nessas áreas era contra se separar da Estônia. Mas os resultados do referendo mostraram que 97% votaram a favor da autonomia, apesar de apenas 55% dos moradores de Narva terem comparecido às urnas. A Rússia ainda pode apontar para esse referendo como um sinal de que o povo de Narva não deseja fazer parte da Estônia, embora houvesse inúmeros relatos confiáveis de fraude eleitoral na época. E a votação acabou sendo considerada inconstitucional pelo governo estoniano, com muitos acreditando que Moscou havia interferido para influenciar o resultado. Mesmo assim, Putin costuma ignorar fatos ou a verdade em prol de sua agenda, e facilmente poderia criar uma narrativa dizendo que o povo de Narva deseja e precisa se tornar parte da Rússia. A prefeita da cidade, Katri Haik, discordaria veementemente. Falando ao fotojornalista Mário Heller para um relatório do Chatham House, Haik argumenta que o solo russo está a poucos metros do centro da cidade de Narva, e se algum morador local realmente quisesse se tornar russo, não teria que viajar muito longe, mas muito poucos de fato decidem fazer essa jornada. Qualquer um pode se mudar para a Rússia a qualquer hora, mas ninguém faz isso porque todos sabem que a Estônia é livre. O terceiro motivo para a Rússia considerar Narva um alvo atraente é sua localização. A fronteira entre Rússia e Estônia se estende por 183 milhas, ou 294 quilômetros no total. Então, teoricamente, se a Rússia quisesse invadir a Estônia e lançar um ataque contra essa pequena nação da OTAN, ela poderia escolher vários locais ao longo dessa linha. Porém, ao analisarmos a fronteira, vemos que as opções da Rússia são limitadas, já que muitos quilômetros da fronteira não passam por terra, mas por corpos d'água, como o reservatório de Narva, o próprio rio Narva e o vasto lago Peipus, que é o maior lago transfronteiriço de toda a Europa e o quinto maior lago da Europa. No total, cobrindo impressionantes 3.555 quilômetros quadrados, ou 1.373 milhas quadradas. Transportar uma grande força de invasão, com tanques, blindados, artilharia e outros recursos, por um lago ou reservatório enorme, é extremamente desafiador. Assim, qualquer invasão russa à Estônia teria que ser orquestrada pelas seções terrestres da fronteira, tornando Narva o alvo mais óbvio. Ainda há o rio Narva para atravessar aqui, mas já existe uma grande ponte conectando a cidade estoniana à sua vizinha russa, Ivangorod. A ponte foi fechada pelas autoridades estonianas e só reabrirá após o fim da guerra na Ucrânia. O lado estoniano também instalou portões e barreiras para aumentar a segurança. A Rússia também poderia utilizar a grande rodovia E20, que vai até a capital estoniana, Tallinn, no oeste, conectando-a diretamente à importante cidade russa de São Petersburgo, no leste. Isso seria ideal para o Kremlin deslocar tropas e veículos militares rapidamente até Narva. Do ponto de vista logístico, portanto, uma invasão de Narva não seria necessariamente muito difícil para Moscou organizar. Há, no entanto, uma grande incógnita em torno de qualquer ataque a Narva,
e é o fato de que a Estônia faz parte da aliança da OTAN, e todos os membros da aliança da OTAN são obrigados a se defender mutuamente em caso de qualquer ataque ou invasão. Isso nos leva ao quarto motivo pelo qual a Rússia pode tentar atacar. Putin pode achar que Narva não é importante o bastante para provocar uma resposta forte da OTAN, e alguns especialistas temem que isso seja verdade. Em uma entrevista ao The Sun, por exemplo, Willis E. Wilsey expressou preocupação de que os Estados Unidos, e possivelmente outras grandes nações da OTAN, não estariam tão dispostas a possivelmente provocar um conflito global ou uma guerra em grande escala com a Rússia apenas para salvar Narva. Nós realmente acreditamos que os Estados Unidos vão entrar em guerra por uma cidade na Estônia? Eu já não tenho mais tanta certeza disso. Em um momento em que a aliança da OTAN está sob pressão crescente, esses temores não são necessariamente infundados. Embora seja fácil imaginar os aliados da OTAN unidos para defender um Estado-membro contra uma invasão em grande escala, talvez nem todos queiram enviar caças e tropas se Putin alegar querer apenas uma cidade. Isso faz parte da estratégia recente do Kremlin de testar e provocar as fronteiras da OTAN, enviando um pequeno número de drones ou até mesmo caças russos ao espaço aéreo de países como Polônia e Estônia. Esse tipo de provocação não é grande o suficiente para desencadear uma resposta militar séria, e assim permite que Moscou aprenda mais sobre onde realmente estão os limites da OTAN e quão fortes são seus laços de fato. O quinto e último motivo para mirar Narva é que, embora possa parecer uma cidade relativamente pequena e insignificante à primeira vista, na verdade, ela possui uma importância econômica bastante notável. É lá que fica a maior fábrica de ímãs de terras raras da Europa, que foi inaugurada em setembro de 2025 com financiamento da União Europeia. A fábrica produz ímãs permanentes para uso em setores econômicos importantes, como microeletrônica, turbinas eólicas para iniciativas de energia verde e veículos elétricos. É uma adição importante ao cenário econômico europeu, pois aumenta significativamente as capacidades do continente no setor de terras raras e permite que a União Europeia reduza sua dependência da China. Se a Rússia invadir e tomar o controle da cidade, ela pode potencialmente encontrar uma maneira de usar essa fábrica como vantagem em negociações futuras com a OTAN ou a União Europeia. Por todas essas razões e outras, as autoridades estonianas e os moradores de Narva vêm se preparando para uma invasão russa há vários anos, e a oposição do país à Rússia aumentou dramaticamente nos últimos tempos. Como observa o relatório do Chatham House, essa pequena nação báltica tem sido um dos maiores e mais confiáveis apoiadores da Ucrânia desde o primeiro dia da invasão, fornecendo a Kiev mais ajuda militar, em termos relativos, do que qualquer outro país do mundo. Dentro da própria Narva, nos últimos tempos também houve um aumento no interesse dos moradores locais pelo Kaites Elite, o exército de defesa voluntário da Estônia. Muitos jovens decidiram se alistar e fazer o treinamento militar básico para se prepararem para uma possível invasão. Eles podem começar aos 7 anos, aprendendo habilidades básicas de sobrevivência em grupos escoteiros, como leitura de mapas e sobrevivência na natureza, antes de avançar para técnicas mais avançadas. O Chatham House conversou com uma dessas voluntárias, Maria Morozova, de 17 anos, que expressou sua disposição em aprender habilidades valiosas e se preparar para o pior cenário possível. Ninguém me atraiu para cá, eu vim por vontade própria. Eu queria entrar para uma organização mais séria, onde eu pudesse contribuir e, se necessário, defender o país. Ela faz parte de uma onda crescente de jovens estonianos que são politicamente conscientes e orgulhosos de sua terra natal, prontos para fazer o que for necessário para defendê-la. Ninguém gosta de guerra. Espero que não aconteça, mas se acontecer, eu lutaria. A Estônia, porém, faz mais do que depender de jovens para defender suas fronteiras. Também está reforçando as fortificações ao longo de toda a sua fronteira com a Rússia, concentrando-se nas áreas consideradas mais propensas a serem alvo de uma invasão, como Narva. Seguindo o exemplo de outros estados bálticos e países europeus como a Polônia, que também vem trabalhando para melhorar suas defesas, a Estônia investiu fortemente em bunkers, sistemas de vigilância de fronteira e medidas de defesa avançada, transformando Narva, que antes poderia ter parecido um alvo fácil, em um dos pontos de fronteira mais monitorados e fortemente protegidos de toda a Europa. As novas defesas incluem mais de 100 quilômetros de novas cercas de fronteira, muitas com sistemas de vigilância avançados, estradas patrulhadas e torres de monitoramento. Permite que militares e líderes da Estônia monitorem atividades suspeitas ou movimentos militares em toda a fronteira com a Rússia. A construção segue nas áreas mais sensíveis, como Sartsi,
onde as estradas entre Estônia e Rússia foram fechadas e redirecionadas. A cobertura de radar ao longo do rio Narva está sempre se expandindo, ampliando a visão de Tallinn sobre seu território e regiões russas próximas. Além das cercas, a Estônia também está trabalhando duro em sua linha de defesa do Báltico. Uma rede inteira de bunkers reforçados, obstáculos antitanque e outras barreiras físicas. Isso não apenas atrasaria uma invasão, mas poderia detê-la completamente. Até 2027, a Estônia quer ter 600 desses bunkers de concreto construídos, cada um especialmente projetado para suportar bombardeios pesados de artilharia e totalmente integrado com unidades móveis, drones e equipes de apoio de fogo. Com defesas tão fortes, mesmo uma nação relativamente pequena como a Estônia, com um exército que é apenas uma fração do tamanho e da força do da Rússia, seria capaz de defender sua fronteira de forma muito mais eficaz, tornando qualquer tentativa de invasão incrivelmente cara e caótica para o lado adversário. E a Estônia não vai parar por aí. O país não está apenas atingindo as metas da OTAN, mas superando-as. Agora está gastando quase 5% do seu PIB em defesa, muito à frente de muitos outros países membros, e está usando esse dinheiro de forma eficaz para financiar estoques de munição, investir em sistemas avançados de defesa aérea e comprar mísseis, drones e muito mais. Recebe ainda forte apoio da OTAN, com um grupo de batalha liderado pelo Reino Unido permanentemente na Estônia. E Tallinn está explorando maneiras adicionais de reforçar suas defesas, incluindo a organização de exercícios militares em grande escala, convocações de reservistas e infraestrutura de apoio do país anfitrião, garantindo que as unidades aliadas estejam prontas para operar e serem ativadas o mais rápido possível, caso surja qualquer tipo de crise. Como diz Hanno Pevkur, o ministro da Defesa da Estônia, o agressor deve saber que, se tentar cruzar a fronteira, vai morrer aqui. Agora você pode saber mais sobre como a Estônia está se preparando para dar à Rússia a maior surpresa de sua vida, caso suas forças ousem se aproximar de suas fronteiras neste vídeo. Veja neste vídeo como um dos menores mísseis da Estônia pode causar grande problema para a Rússia, mostrando que tamanho nem sempre importa. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando as últimas notícias militares, desenvolvimentos e análises de novas armas, defesas e inovações de todo o mundo.